Vamos lá. 1 Coríntios 3 diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus e lavoura de Deus e edifício de Deus. Repita isso comigo, por favor. Pois nós somos, diga, cooperadores de Deus. Grava isso, por favor, e deixa registrado na sua memória. Por quê, pastor? Sabe, uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, é uma construção diária. Ela é construída, ela é feita diariamente, nas escolhas, nas decisões, naquilo que nós falamos, no que nós alimentamos, sustentamos, na forma como nos posicionamos, como conduzimos as coisas de uma forma geral. E nós somos cooperadores de Deus nessa construção. Nós cooperamos com Deus para que tudo vá bem. Nós cooperamos com Ele para que tudo funcione bem, para que tudo dê certo. E é possível você ver isso, ver Deus trabalhando através das pessoas para a construção da vida delas, para a mudança, para a transformação da vida delas. Quando você olha para Esther, quando você olha para Daniel, quando você olha para Davi, quando você olha para Josué e tantos outros, é possível ver Deus trabalhando nos detalhes e preparando essas pessoas para tudo aquilo que Ele tinha para elas, para tudo aquilo que Ele tinha com elas e através delas. E é preciso entender sobre isso, porque senão, o que acontece nós não entendemos o processo, não entendemos o trabalhar de Deus, não entendemos o que Deus está fazendo e acabamos simplesmente desistindo no meio do caminho, abandonando as coisas no meio do caminho. Mas olha que coisa interessante, deixa eu ler algumas coisas com você. Esther 2 diz assim, depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio do rei. Olha que coisa, antes que uma moça pudesse ser apresentada ao rei, ela passava por um processo de tratamento, um processo de purificação, de limpeza, de mudança. Ela não era levada à presença do rei de qualquer forma, de qualquer maneira. 6 meses tratamento com óleos e outras especiarias, 6 meses com perfumes, ela era preparada. As pessoas não eram levadas à presença do rei simplesmente como estavam. Eu estou aqui, então eu fui chamado, eu saio de onde eu estou, eu saio do lugar que eu estou, da forma que eu estou, e eu me apresento ao rei. Não tinha uma preparação. Para chegar àquele lugar, para chegar àquela condição, para estar na presença daquelas pessoas importantes, na presença do rei,
era preciso um tratamento, uma preparação. Não era de qualquer forma. Gênesis 41 diz assim: então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao Faraó. José estava preso. José estava no cárcere, era um presidiário. E quando Faraó mandou que chamasse José, que ele viesse à presença de Faraó, mesmo saindo às pressas para se apresentar ao Faraó, a Bíblia diz que ele se barbeou e ele mudou de roupa. Ele não foi de qualquer jeito, ele não foi de qualquer maneira, ele não foi vestido de presidiário, ele não foi vestido de encarcerado, ele não foi da maneira que ele estava, ele precisou passar por um processo ali para ser levado lá. Você já vai entender onde eu quero chegar. 1 Samuel 16 diz assim: um dos seus servos pediu para falar e disse: tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro, fala bem, é de bela aparência, e Yahvé, ou Deus, está com ele. Davi não foi levado à presença do rei Saul por acaso, não foi à toa. Ele tinha dons, ele tinha talentos, e ele foi separado por causa disso. E foi levado à presença do rei. Ele sabia tocar harpa e era um valente guerreiro. Então, observe que todas essas pessoas tiveram uma oportunidade de mudança, de sair da condição que estavam, de sair da vida que viviam e ir para uma outra fase, para uma outra etapa, para um outro ciclo da sua vida, de viver coisas que ainda não tinham vivido, experiências que ainda não tinham passado, conquistas que ainda não tinham vivido, mas elas foram trabalhadas para isso, elas foram preparadas para isso. E eu quero chamar a tua atenção para isso, porque Deus tem propósitos, promessas, Deus tem coisas para fazer na vida de cada um de nós. Só que essas coisas não acontecem por acaso, do nada. Nós somos preparados para elas. Deus trabalha conosco para que Ele possa entregar, colocar tudo isso nas nossas mãos, para que Ele possa nos colocar lá. E muitas vezes a pessoa até diz que quer. Ela diz que quer essa vida, ela diz que quer essa mudança, ela diz que quer esse resultado. Ela diz. Só que quando chega o momento de ser preparado, trabalhado, de ser moldado, para depois ser levado à presença do rei, à presença do faraó, para ser levado aos lugares de honra, aos lugares importantes, ela não quer. Ela não quer passar pelo processo. Ela não quer ser moldada, trabalhada. Ela não quer ser lapidada. Há coisas que a pessoa ela não quer confrontar, ela não quer vencer. Há coisas que ela não quer deixar, ela quer levar consigo e ela não pode levar. E por isso muitos acabam ficando no caminho e não vivendo tudo aquilo que poderia viver. Não desfrutando de tudo aquilo que poderiam desfrutar. Eu tenho um texto para ler com você, e eu quero que você preste bastante atenção nele. Josué 1 diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, repita isso comigo, diga: preparem-se
Diga novamente, preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Moisés liderou a nação por anos. E agora Moisés estava morto. E chegou a hora do povo entrar e possuir a terra prometida. Possuir a mudança da vida deles, a transformação. Porque a terra prometida era a realização do sonho. A terra prometida era viver tudo aquilo que eles ainda não tinham vivido. Era desfrutar do que eles ainda não tinham desfrutado. Era a oportunidade de morar nas suas próprias casas e não mais de escravo. Era a oportunidade de trabalhar para si mesmo e não mais para outros. Era a oportunidade de viver uma vida abundante que até então eles não tinham vivido. Era uma transformação. Era possuir a promessa. E aí o Senhor vem e diz a Josué: olha, o meu servo Moisés é morto. Agora você e esse povo, preparem-se. Diga comigo novamente, preparem-se. Porque eles não entrariam lá de qualquer forma. Eles não entrariam lá de qualquer maneira. Tinha um processo, tinha uma etapa, tinha uma forma disso acontecer. Aí diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa será a terra de vocês. É essa terra que eu estou dando a vocês. E mais, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Você vai ter graça para isso. Você vai ter favor para isso. Você vai ter a bênção para isso. Eu vou te dar condições. Ninguém vai poder prevalecer diante de você. Todos os dias da tua vida. Agora, é o seguinte. Daqui para frente, eu quero que você preste bastante atenção. Porque, olha os passos. Diga comigo, seja forte e corajoso. Eu estou dando tudo isso a você, ninguém vai prevalecer diante de você, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, você vai ter bênção, vai ter graça, vai ter favor. Agora é o seguinte, seja forte e corajoso. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. É o seguinte, Josué, deixa lá, por favor. Seja forte e corajoso. Volta o versículo. Está aí? Seja forte e corajoso. E tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Porque se você fizer isso, se você entender isso, você será, diga comigo, bem-sucedido por onde quer que andar. Olha isso. Você será bem-sucedido por onde quer que andar. Pode passar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Fala do livro da lei. Fala da palavra. Tenha a palavra na sua boca. Medita nelas de dia e de noite.
Não é meditar no problema, não é meditar no que você vai encontrar lá, não é meditar em absolutamente nada. Medita na palavra. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Diga comigo, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Fala da palavra. Medita na palavra. Cumpra, coloque em prática a palavra. E você vai ser bem-sucedido em tudo. Você vai ser abençoado em tudo. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sabe, quando Deus chamou Josué e falou sobre tudo isso com ele, Deus estava preparando Josué. Entrar na terra prometida era uma bênção? Era uma bênção. Mas também era um grande desafio. Entrar na terra prometida era uma transformação de vida? Era. Mas também exigiria muito deles. Exigiria esforço, perseverança, fé, porque a terra não estava vazia. Deus não estava levando e conduzindo o povo para uma terra vazia, para um lugar que não tinha ninguém. Não, a terra era habitada. Se nós formos para o livro de Números 13, 14, você vai ver eles dizendo que haviam gigantes naquela terra. Você vai ver o povo dizendo, os espias dizendo que as cidades eram grandes, que os muros eram altos. Era um desafio entrar ali, era um desafio conquistar aquele lugar, era um desafio tomar posse daquele lugar. E para isso, eles precisariam ser fortes, eles precisariam ser corajosos, eles precisariam ser pessoas determinadas, focadas, pessoas que ficavam com a palavra e não o que viam, com o que estava escrito e não com o que ouviam. Pessoas que seriam capazes de pegar toda a direção, toda a orientação, diga isso comigo, e colocar em prática. Colocar isso em prática. Porque isso é o que faria a diferença. Então, eu quero chamar a tua atenção para isso, porque todos nós, sem exceção, estamos em um processo, diga comigo, de construção de vida. Nós estamos num processo de construção de vida. E todos os dias nós temos os nossos desafios para enfrentar. Todos os dias nós temos as nossas guerras para enfrentar. Todos os dias nós temos os nossos inimigos para enfrentar. Às vezes, aquilo que você sonha, aquilo que você espera, a sua terra prometida, porque terra prometida é o seguinte, cada um tem a sua, né? Aquilo que é a minha terra prometida, aquilo que é o meu sonho, talvez não seja o seu. Tem pessoas que a terra prometida dela, o sonho da vida dela, é viver uma vida próspera, é ter fartura, ter em abundância financeiramente falando, porque ela não tem, não vive isso. Para outras pessoas, a terra prometida é viver ou constituir família, viver num lar abençoado, ter uma família abençoada. Para outros, a terra prometida é ter filhos. Tem aqueles que a sua terra prometida, o sonho da vida dele é ser curado, é ser liberto. Cada um tem a sua terra prometida. Então, entrar lá, possuir essa terra prometida, vai exigir esforço, vai exigir perseverança, vai exigir determinação. E nós precisamos, diga comigo, nos preparar. Deus nos prepara, Deus trabalha conosco. Deus trabalha a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade. Deus trabalha o nosso comportamento. Deus trabalha a maneira
que nós falamos, nos expressamos. Deus trabalha conosco atitude. Você concorda comigo que tem pessoas que a atitude dela é sempre negativa? É verdade ou não é? Tem gente que a atitude dela é sempre negativa. É sempre pessimista. A atitude é sempre de reclamar, é sempre de retroceder, é sempre de desistir. Tem gente que a atitude é ruim, é péssima. Então, nós precisamos parar e analisar. Espera aí, se eu estou num processo de construção da minha vida, se eu estou num processo de construção do meu futuro, então, o que eu tenho feito para que essa vida, para que esse futuro realmente seja como eu espero? Eu estou me preparando? Eu estou trabalhando todos os pontos, tudo aquilo que precisa ser trabalhado? Eu estou arrancando, tirando aquilo que precisa ser tirado? Eu estou lapidando todas as arestas, eu estou trabalhando cada parte da minha vida, cada etapa da minha vida? Porque eu volto lá para o começo da mensagem, né? Eu volto lá para o começo. Ninguém vai ser colocado na presença do rei de qualquer forma. Ninguém vai ser colocado na presença, vou usar essa expressão, de pessoas grandes ou em lugares grandes, lugares importantes, de qualquer forma, de qualquer maneira. Você vê que Esther era uma escrava, era exilada. Então, pela condição de vida de Esther, certamente não tinha uma boa aparência, não era uma pessoa bem cuidada. Ela tinha lá as suas questões para ser resolvidas, para ser mudadas. E precisou passar por um processo, por um tratamento de 1 ano, para ser colocada naquele lugar, para ser apresentada ao rei. A escrava, a aparência da escrava certamente não seria aprovada. Mas a Esther, que passou pelo tratamento, foi aceita pelo rei. Entende o que eu quero mostrar? Sim ou não? A Esther, escrava, não foi aceita. Mas a Esther, moldada, trabalhada, preparada, foi aprovada. O rei se encantou por ela. Quando você olha o José presidiário, o José do calabouço, certamente se ele chegasse daquela forma diante do faraó, pode ser que a sua palavra nem tivesse crédito. Pode ser que aquilo que saísse da sua boca nem tivesse peso, não fosse aceito. Mas o José que se preparou, o José que se barbeou, o José que se trocou, esse chegou lá e o faraó parou para ouvir. O faraó ouviu. E ele saiu dali com a sua vida mudada, com a história mudada. Esse foi aceito. Amém, pessoal? Você vê, o Davi, pastorzinho de ovelha, cheirando pasto, talvez não fosse aceito na presença do rei. Mas o Davi que tocava harpa, o Davi que era um bom guerreiro, um guerreiro valente, um bom soldado, o Davi preparado para a guerra, para a batalha, esse foi aceito, esse foi aprovado, esse foi excluído, foi separado para estar junto com o rei. E é isso que eu quero mostrar para você. Todas essas pessoas tiveram graça? Tiveram graça. Todas essas pessoas tiveram favor para fazer, para estar lá, para ser colocado na posição que foram colocados? Sim, eles tiveram favor. Deus foi com essas pessoas? Foi com essas pessoas. Mas isso não excluiu o processo de preparação.
Isso não excluiu a mudança que precisava acontecer neles. Quem me entende, por favor? O que Deus tem que fazer, querido, Ele vai fazer. A promessa vai se cumprir de um jeito ou de outro. A vida que Deus tem, ela vai se materializar de uma maneira ou de outra. Agora, a pergunta é, na vida de quem? Porque Deus vai fazer na vida daquele que se prepara. Deus vai fazer na vida daquele que busca. Vai ser aceito aquele que passou pelo tratamento. Vai ser aceito aquele que se preparou. Vai ser aceito aquele que decidiu acreditar. Vai ser aceito aquele que decidiu fazer diferente. Vai ser aceito aquele que se diferenciou dos demais. Que olhou para aquela grande vida, que olhou para aquele grande resultado, que olhou para aquela mudança que buscava e se perguntou, o que eu preciso fazer para chegar lá? Eu penso que essa é uma pergunta que toda pessoa deveria fazer para si mesma. O que eu preciso fazer para chegar lá? O que eu preciso fazer para viver tudo aquilo que eu tenho que viver? O que eu preciso fazer para colher os resultados que eu gostaria de colher? Sabe por quê? Diga assim comigo, por favor. Diga as respostas. Diga nas perguntas. As respostas que você precisa estão nas perguntas que você faz. E é a você mesmo. A você mesmo. Espera aí. O que é que eu preciso fazer que eu ainda não estou fazendo? O que é que eu preciso mudar que eu ainda não mudei? Quais são as atitudes que eu tenho que ter que eu ainda não tive? Qual a entrega que eu preciso fazer que eu ainda não fiz, que eu ainda não entreguei? O que eu preciso entender que eu ainda não entendi? O que eu preciso ver, enxergar que eu ainda não vi, que eu ainda não enxerguei? Porque a vida que você espera viver, a grande vida que nós esperamos viver, ela tem um preço. Tem ou não tem? Tudo tem um preço. E agora eu preciso entender que preço é esse, o que eu preciso fazer para chegar lá? Esther passou pelo processo. Davi passou pelo processo. José passou pelo processo. Josué foi orientado nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E o Senhor ainda insistiu com ele. Seja forte e corajoso. Não pasme, não te espantes. Olha, Josué, pode ser que você veja muita coisa aí para frente que você não está acostumado a ver. Coisas que vão te assustar. Coisas que uma pessoa comum, uma pessoa que não tem preparo, não tem estrutura, ela pode se chocar. Ela pode se assustar. Mas eu estou afirmando a você, eu vou ser com você, ninguém vai prevalecer diante de você, todos os dias da tua vida, como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Agora, seja forte e corajoso. Não pasme, não espante, não assusta. Tanto que os outros espias, os outros 10 espias, quando viram aquilo, se assustaram. Por quê? Porque não caminhavam na mesma fé, não tinham a mesma visão, o mesmo entendimento, não tinham o mesmo preparo, a mesma estrutura. E quando viram aquilo, chocaram. Quando viram os gigantes, quando viram as cidades fortificadas, os muros, eles se assustaram. E a primeira coisa que eles pensaram, isso não é para nós. Isso não é para nós. Olha aqui para mim, por favor, deixa eu te ensinar uma coisa importante. E eu quero que você registre isso na sua memória e leve isso para a sua vida. Para a sua vida. Você precisa identificar e eliminar da sua vida tudo aquilo que te trava, tudo aquilo que te amedronta,
tudo aquilo que te faz parar, que te causa pânico, que te causa medo, insegurança, que te deixa inseguro. Você precisa pegar tudo isso e eliminar. Você pegar tudo isso e vencer. Era o que o Senhor estava dizendo para Josué. Se você se deixar levar pelo que você vai ver, você não vai entrar. Se você se deixar levar, se você tiver medo do que você vai ver, do que vai acontecer, você não vai entrar. Então seja forte, seja corajoso, seja determinado, seja ousado. E eles entraram, e a Bíblia diz que foram 31 reis, 31 cidades, 31 batalhas, 30 exércitos vencidos. E a cada batalha, a cada exército, a cada novo rei, eles iam se fortalecendo, eles iam crescendo, eles iam ganhando proporção, eles iam ganhando fama, eles iam ganhando credibilidade, eles iam ganhando um nome. Então, eles construíram uma vida, eles construíram um resultado, eles construíram um nome, eles construíram uma credibilidade, eles construíram, aquilo foi construído, não foi dado a eles. O Senhor não chegou e disse assim: toma, a partir de hoje eu estou dando essa terra a vocês, vocês não precisam fazer nada, eu estou espalhando o nome de vocês, vocês vão se tornar famosos, temidos por nada. Não, foi uma construção. Você constrói um lar abençoado, uma família abençoada, um casamento abençoado. Você constrói uma vida financeira próspera, bem-sucedida. Você constrói uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. Você constrói. Tudo é uma construção. A nossa vida nós estamos num processo de construção. Amém, pessoal? E nós precisamos estar abertos. Você precisa estar aberto para as mudanças. Você precisa estar aberto para aquilo que Deus tem com você, para aquilo que Deus quer com você, para aquilo que Deus está te dirigindo, está te orientando, para aquilo que Ele está te mostrando. Entende? E dizer: Senhor, olha, me ajuda. Se eu não tenho visto, me ajuda a ver. Se eu não tenho entendido, me ajuda a entender. Se tem coisas que eu não tenho conseguido fazer, me ajuda a fazer. Se, Senhor, ainda há coisas aqui que eu preciso mudar, me ajuda a mudar. Se tem coisas que eu preciso romper, sejam elas quais forem, me ajuda a romper, porque eu quero chegar lá. Me prepara para isso. Me prepara para essa vida, me prepara para esses resultados, me prepara para essa mudança, me prepara porque eu quero. Amém? Fique em pé, por favor. E é encantador você ver pessoas que tinham tudo para não ser nada, pessoas que tinham tudo para ter vivido uma vida comum, para ter vivido uma vida sem expressão, dando abertura, dando lugar, dando crédito à voz de Deus, se permitindo ser trabalhadas, preparadas, e vivendo coisas tão especiais. Tão especiais. Sabe por quê? A gente falando assim, talvez você não tenha a dimensão real do que isso significa. Vamos lá, deixa eu trocar isso aqui, deixa eu trocar algumas expressões aqui para você entender o que realmente eu quero dizer. Se alguém chegasse para você e dissesse assim: olha, tem uma oportunidade para ser apresentada ao rei para se tornar a próxima rainha. Só que é o seguinte, você está mal vestida, você cheira mal,
Teu cabelo está bagunçado? Querido, nós vamos ter que dar um talento em você. Quantos talvez se ofenderiam? O que é? Está me xingando? Não é assim? Quantos talvez se ofenderiam? Você vai ter que passar por uma mudança geral se quiser. Se não quiser, quantos se ofenderiam? Né? Se você pegar o Davi é o seguinte, querido, olha, está precisando de alguém para tocar harpa para o rei. Eu sei que você tem essa qualidade, você sabe tocar harpa, eu sei que você é um excelente guerreiro, só que hoje, querido, hoje você está fedendo bosta de carneiro, hoje você está fedendo merda de ovelha, você está tudo sujo, você está tudo bagunçado, tua roupa está tudo rasgada, desse jeito você não pode se apresentar para o rei, não. Quantos se ofenderiam? É ou não é? Quantos entenderiam isso como um ataque, como uma acusação, como uma ofensa, né? José estava lá na prisão, estava lá no cárcere. Mandou chamar. Vai se barbear, vai trocar essa roupa, vai mudar, porque você não pode se apresentar desse jeito ao faraó. Ué, mas é o que eu sou um presidiário. Né? Aí é como muita gente diz, né? Se não serve para me aceitar, se não pode me aceitar do jeito que eu sou, então não serve para mim. Tem gente que é assim, ele não está aberto à mudança, né? Quando o Senhor chamou a Josué, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, você não pode ter medo, você não pode olhar para a circunstância. O que é? Você está me chamando de medroso? É isso? Então, a gente olhando assim, parece tudo muito bonito, mas traz para a realidade. Traz para a realidade. É aí que entra a capacidade de cada um de entender, de absorver e dizer, não, é verdade, eu posso melhorar nisso. Eu posso crescer nisso. Eu posso ser diferente nisso. Eu posso mudar nisso. Não, se eu fizer isso aqui vai contribuir para a minha vitória, então eu vou fazer. Se eu melhorar nisso aqui vai contribuir para a mudança da minha vida, para alcançar o resultado que eu espero, então eu vou mudar nisso. Eu vou. Só que o ser humano, uma grande parte das pessoas é egocêntrica. É verdade ou não é? Eles vivem em volta do seu próprio eu. Eu. E muitas vezes o eu não está levando para lugar nenhum. O eu não está trazendo mudança nenhuma. O eu não está trazendo transformação nenhuma. Então, eu preciso deixar o eu e entender o que Deus quer comigo. O que Deus quer de mim. Aonde Deus me quer, o que Deus me quer fazendo. Porque isso vai trazer mudança, isso vai trazer resultado. Né? O que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, o que Deus quer que eu melhore para que eu possa chegar lá. Às vezes nós temos que parar e fazer essa reflexão, fazer as perguntas, né, para nós mesmos. O que eu posso fazer para que o meu casamento, a minha família seja melhor, para que o meu relacionamento seja melhor? O que eu posso fazer para que o meu relacionamento com os meus filhos seja melhor? O que eu posso fazer para que eu viva uma vida financeira melhor, para que eu tenha mais? O que eu posso fazer para estreitar o meu relacionamento com Deus, a minha comunhão com Deus, e estar aberto para fazer o que tem que fazer? Estar aberto para mudar o que tem que mudar, porque é a construção. É a construção. Amém? É a construção. Faz parte. Faz parte do processo. Feche os teus olhos, por favor. Depois, faça essa experiência, você mesmo.
As respostas estão nas perguntas. Faça as perguntas para você. Faça as perguntas e se coloque na posição. Sabe, não aceite ser mais uma pessoa comum. Mas todo mundo faz, pastor. Não, você não é todo mundo. Mas todo mundo age assim, você não é todo mundo. Mas todo mundo toma decisões dessa forma, mas você não é todo mundo. Seja você o que vai se diferenciar. Seja você o que vai se destacar. Seja você o mais bem preparado. Trabalhe você para ser o mais bem preparado. Trabalhe você para ser o mais instruído, o mais capaz. Trabalhe você. Se outros não creem, trabalhe você para ser aquele que crê. Para ser aquele que, como o Senhor ensinou a Josué, olha para a palavra, fica com a palavra e não com as circunstâncias. Seja você esse, em nome de Jesus. E você vai ver o que vai acontecer a partir daí. As mudanças que vão acontecer a partir daí. Esther se tornou a rainha. Viu? Esther se tornou a rainha. No lugar de Vasti. Davi se tornou assessor do rei. Foi colocado num lugar de honra. José, o segundo homem mais importante do mundo na sua época. Josué conduziu o povo e conquistou, esteve à frente da conquista da terra prometida. Ele conduziu o povo à conquista da terra prometida. Olha as coisas gloriosas que essas pessoas viveram. Mas teve um processo, teve uma preparação. E Deus está trabalhando isso conosco. Deus está te preparando. Deus está te moldando. Viu? Ele trabalha conosco cada área, Ele trabalha conosco em cada situação, nos preparando. Pode prestar atenção, Deus fala conosco, fala nos detalhes, nos preparando para as coisas que Ele tem para fazer, nos preparando para o que Ele tem para realizar. Então, se coloque na posição, diga a Ele: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser esse, eu quero ser a Esther dos dias de hoje, eu quero ser o José dos dias de hoje, eu quero ser o Davi dos dias de hoje. Eu quero ser, Senhor, o Josué dos dias de hoje. Em nome do Senhor Jesus, eu quero ser aquele, Senhor, que entrou para essa nova vida. Eu quero ser aquele que construiu uma nova vida, uma vida alicerçada, estruturada, uma vida vitoriosa. Eu quero ser aquele, Senhor, ó meu Deus, que viveu as Tuas promessas, que conquistou as Tuas promessas. Eu quero ser aquele que entrou e possuiu a terra prometida. Eu quero ser aquele, Senhor, que o Senhor pôde colocar na presença dos grandes, na presença dos reis. Eu quero ser aquele, ó meu Deus, que ocupou os lugares mais importantes. Eu quero ser aquele que o Senhor pôde promover. Eu quero ser aquele, Senhor, que o Senhor preparou, que o Senhor levantou. Eu quero ser aquele, meu Deus, que o Senhor pôde usar. Eu quero, então me prepara para isso. Diga a Ele: Senhor, se tem coisas que eu não tenho visto, me ajuda a ver. Se tem coisas que eu não tenho entendido, me ajuda a entender. Se tem coisas que eu não tenho feito, Senhor, me ajuda a fazer. Se há coisas que eu ainda preciso romper, deixar para lá, diga a Ele: me ajuda a ver, me ajuda a entender, Senhor, porque eu não quero a minha vida travada, eu não quero a minha vida amarrada, Senhor, por algo que talvez eu poderia ter feito, não fiz, não entendi, não vi, deixei passar. Não, Senhor, me dê sensibilidade à Tua voz, me dê sensibilidade à Tua presença, me dê sensibilidade ao Teu Espírito Santo, me dê sensibilidade, Senhor, à Tua direção, à Tua orientação, me dê sensibilidade, meu Deus, porque eu quero ir além. Eu sei que o Senhor tem coisas maiores para mim. Eu sei que o Senhor tem coisas maiores para a minha vida. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem uma vida gloriosa para mim. E eu quero
eu quero, Senhor, fazer parte dessa construção, eu quero cooperar com o Senhor na construção dessa grande vida, na construção dessa vida gloriosa, vitoriosa. Eu quero, Senhor, então me usa para isso, me usa para os teus propósitos. Em nome do Senhor Jesus, peça ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Diga a Ele: Espírito Santo, enche a minha vida. Diga a Ele: Espírito Santo, toma a minha vida. Diga a Ele: Espírito Santo, e me prepara, me capacita, me unge. Ó Espírito Santo, me estrutura, me direciona. Diga a Ele: Espírito Santo, me conduza no caminho dessa grande vida, dessa vida vitoriosa. Me conduza, Senhor, no caminho dessa construção. Me conduza. Eu quero, Senhor, eu preciso. Em nome do Senhor Jesus, fala com Ele. Diga a Ele que você precisa dEle. Diga a Ele que você precisa da direção, da orientação dEle. Diga a Ele que você precisa que Ele seja com você. Diga a Ele que você precisa que Ele te abençoe. Diga a Ele: me abençoe, Espírito Santo, em nome de Jesus, seja comigo. Diga a Ele: sozinho, aquilo que sozinho eu não posso, me ajuda a fazer. Aquilo que sozinho eu não consigo mudar, me ajuda a mudar. Onde eu não consigo chegar sozinho, me ajuda a chegar, mas seja comigo, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem ao encontro do teu povo. Senhor, vem ao encontro da tua igreja. Vem ao encontro dessa pessoa, meu Deus, que te busca. Senhor, nós estamos, meu Deus, no caminho de uma grande vida, na construção de uma grande vida. Então nos ajude nisso, Senhor, nos ajude nisso. Se eu sei que ainda há muito que aprender, eu sei que ainda há muito o que crescer, há muito que evoluir, há muito o que mudar, ó Senhor, mas eu também sei que o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá favor, o Senhor nos dá condições, o Senhor nos dá estrutura, o Senhor nos dá recurso, o Senhor nos dá aquilo que nós precisamos para chegar lá. Então, ó meu Deus, derrama tudo isso sobre os teus. Derrama tudo isso sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos prepara, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, nos dê visão, nos dê direção, nos dê orientação. Senhor, nos dê ideias, nos dê projetos, nos dê capacidade, nos dê, Senhor, em nome de Jesus, dê ideias ao teu povo, dê projetos ao teu povo, dê sabedoria ao teu povo, dê unção ao teu povo, dê capacidade, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para ir além em tudo, para crescer em tudo, para agarrar as oportunidades, meu Senhor, para fazer a diferença, como essas pessoas fizeram a diferença no seu tempo, e construir uma grande vida. Elas fizeram a diferença nos seus dias, Senhor, e construíram uma grande vida. Que nós sejamos esses, que nós façamos diferença, Senhor, que ela faça diferença hoje, não amanhã, não depois, não, Senhor, na próxima geração, mas que ela faça agora, nos nossos dias, a partir desses dias, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Faça isso. Nós oramos por isso. Ó Espírito Santo, eu peço, venha ao encontro de cada pessoa. Toma cada um nas tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, que nenhum de nós saia daqui da mesma forma, que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira, que nenhum de nós saia daqui, Senhor, para viver a mesma vida, os mesmos resultados, na mesma condição. Não, Senhor, nós saímos daqui para uma vida nova, para novos resultados, para vivermos coisas maiores, melhores, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, enche o teu povo, enche a tua igreja, enche essa pessoa, toma a vida dela, Senhor, toma a vida dela, Senhor, e prepara para as coisas grandes que o Senhor tem para fazer. Prepara. Exalta o nome dela, levanta o nome dela, coloca, Senhor, entre os grandes, coloca em lugares importantes, coloca, Senhor, em lugares de destaque, promova o teu povo, em o nome do Senhor Jesus, promova essa pessoa, Senhor. Meu Deus, que ela seja
Senhor, o precursor de coisas gloriosas, extraordinárias. Que ela seja aquele que vai entrar e possuir a terra prometida. Aquele que vai entrar e possuir a vida dos sonhos, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Faça isso, meu Deus. Faça isso. Adore ao Senhor. Diga isso a Ele. O que fazer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Diga isso a Ele. Faz de novo. Faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo. Faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo. Faz. Faz de novo. O seu povo clama-te. O que dizer? O que dizer? O que fazer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Feche os teus olhos, erga as tuas mãos. Eu abençoo a tua vida, em nome de Jesus. Eu determino você ocupando lugares altos, posições importantes, sendo colocado entre os grandes, vivendo e desfrutando de uma grande vida, de uma vida abençoada, vitoriosa, em todas as áreas, em todos os aspectos, em nome de Jesus. Diga: eu creio nisso. Diga: eu tomo posse. Assim será, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê para Jesus bem forte uma salva de palmas a Ele.